Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como dissemos, um recorte aqui da carta de São Paulo aos Filipenses, Filipenses 1, 3. E nos diz o seguinte: dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós. Vou repetir. Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vós. E hoje eu quero pedir licença para fazer uma reflexão acerca da vida da mãe. A vida de uma mãe. Você que é mãe. Quero falar um pouco para as mães. Hoje, graças a Deus, nós temos aí um movimento, né? Mães que oram pelos filhos, um movimento que arrasta milhares e milhares de mães pelo Brasil e pelo mundo. E que bom que Deus suscitou essa inspiração. Mas, quando nós falamos de uma mãe, automaticamente, instantaneamente, nós pensamos na beleza do cuidado, nós pensamos na paciência desmedida que uma mãe precisa ter e se dispõe a ter e tem. Nós pensamos no amor pelos filhos, porque a mãe também é esposa. Pensamos na esposa virtuosa, na mulher trabalhadora, na dona de casa impecável. Você viu aqui as moças falando, né, dos utensílios ali da casa, porque querem deixar a casa bonita, agradável. A mãe, ela percebe cada detalhe. Pensou em mãe, automaticamente a palavra cuidado salta aos nossos olhos. O cuidado, ele exige doação, ele exige empenho, ele tem as suas exigências, não é? Sobretudo quando uma mãe encontra alguém que lhe dá um pouco mais de trabalho, como eu, por exemplo, dei bastante para minha mãe lá na minha adolescência, na minha juventude. Tem cara não. Não tem. Mas dei muito trabalho, né? Ontem, escrevendo aqui, eu me lembrava, tinha final de semana que eu saía na sexta-feira, chegava no domingo. Saía na sexta-feira, chegava ali pelas 3, 4, 5 da manhã no sábado. E eu ia me lembrando do detalhe. Eu abria a porta devagarzinho. Quando a fresta da porta abria, eu não tinha nem posto o pé. Ainda está chegando tarde, né, Fábio? Já chegou? 4, 3, 5 horas da manhã. Ou seja, uma mãe acordada, a noite inteira esperando o filho chegar. E quantas mães vivem essa realidade, né? Então, as exigências, elas vão também se tornando grandes à medida que a vida vai exigindo daquilo que o Senhor Deus dá a elas para cuidar. Você viu a Paula falando, né? Passei para cá do Rio, passei para lá, passei para cá, passei para acolá, nunca nem vi a canção lá, mas minha mãe me trouxe. Sempre tem uma mãe. A mãe sempre está lá. Eu dei trabalho. Não dá para falar tudo não, mas foi coisa boa não. E minha mãe, ela encontrou a Canção Nova na Parabólica. Muitos anos atrás, aqui a Paula já era, com certeza, no canal dos Cavalinhos, não é? E minha mãe deixava a televisão ligada ali na sala, não falava nada, deixava a televisão ligada. E eu comecei a ouvir a Canção Nova. E eu comecei a ver, sobretudo, Padre Jonas, não é? E ele foi me contagiando. A minha conversão, ela foi se dando ao redor dessa iniciativa da minha mãe, não é? Que foi dócil, e Padre Jonas, que foi sendo esse instrumento para fazer crescer dentro de mim o desejo de Deus chegar a um ponto tão alto que eu quis dar a minha vida para Deus. Mas ali,
vendo uma pregação, passando pela sala, por iniciativa de quem? Por iniciativa de uma mãe. E quantas são as situações que nós poderíamos aqui apresentar, aonde a intervenção de uma mãe trouxe uma luz para uma situação. No meu caso, trouxe salvação para a minha vida. Mas eu preciso fazer uma pergunta. E quem é que cuida de quem cuida? Vou repetir. Quem é que cuida de quem cuida? Porque cuidar exige. Cuidar, às vezes, é exaustivo. Meu filho vai fazer 3 anos. As moças da Paula já estão indo para a formação, já para ganhar aí a sua vida e se dedicar já ao trabalho. Então, a Paula sabe muito bem o que eu vou falar. Eu fico vendo ali, às vezes, a Juliana com o Lucas, dentro de mim, às vezes eu nem falo nada. Mas eu falo, meu Deus do céu, da onde é que tira tanta paciência? Sapo ali, já viu lá também, né, Sapo? Eu fico assim, porque tem hora que eu vejo que a exigência, ela é tão grande que ela leva a mãe ao esgotamento. Esgotamento físico, ao esgotamento mental, porque exige demais. Mas é um amor, é uma doação, é uma coisa tão bela que você vê sair de dentro de uma mãe, que ela suporta praticamente tudo. É uma coisa muito linda. Contudo, quem é que cuida de quem cuida? Porque não, isso é com a mãe. Não, aquilo é com a mãe. Não, aquilo lá também é com a mãe. Não, isso é com a mãe. Veja, eu já deixo claro que eu não estou aqui alimentando nenhum pensamento feminista. Não é isso. Que a mulher é o centro do mundo, que ela... Não, eu estou dizendo a verdade. Estou dizendo a realidade. E uma mulher, ela se torna ainda mais bela, uma mãe se torna ainda mais bela, se olharmos para a Virgem Maria, né? A mãe das mães, quando ela consegue se colocar ali no lugar dela. Quando ela consegue encaixar, não, é aqui. A mãe, se nós não prestarmos atenção, se nós não fizermos esse tipo de reflexão de olhar, nós deixamos passar. Porque já está instalado, né, na sociedade que a mãe é para isso. Só que a beleza está em nós enxergarmos. Não é um rótulo que as pessoas colocam. Às vezes nós rotulamos as pessoas, né? A mãe, ela já vem pronta. O rótulo já está lá. Mas nós precisamos, meus queridos, aprender a verificar quem é que cuida de quem está cuidando. Por quê? Porque uma mãe tem suas dúvidas. Uma mãe tem suas crises, tem seus questionamentos. Uma mãe tem suas culpas, e a culpa é uma tentação que parece que se encaixa ali na realidade de uma mãe. Eu vou pegando os meus exemplos, porque são os que estão mais próximos de mim, não é? Mas o Lucas, por exemplo, com 3 meses de idade, ele teve uma bronquiolite muito forte, precisou ser internado. Eu morava em São José dos Campos, à altura, e ele foi ser internado. E eu encarei aquilo como uma situação da vida, não é? Foi difícil e tudo mais, mas eu fiquei observando a mãe do Lucas, né? Minha esposa. E eu percebia que aquilo para ela se tornou uma culpa, porque assim, eu deixei alguma coisa passar que isso aconteceu. Por quê? Porque a mãe, ela quer proteger, ela quer deixar que nada aconteça, não é? Minha mãe ficou satisfeita com as coisas que eu fiz? Não. Mas eu preciso hoje dizer para você que é mãe e que tem carregado culpas, a culpa não é sua, não é sua. Eu não tenho dúvida que você tem feito o que você pode, o que você não pode, então não deixe a tentação, isso é algo maligno, não deixe a tentação instaurar essa culpa dentro de você. Ah, mas meu filho já está na adolescência,
está se perdendo aqui e acolá por uma situação X, por uma situação Y. Olha, chega um momento da vida que nós fazemos as nossas escolhas. Eu digo isso sempre lá em casa. Hoje o Lucas tem 3 anos. Um dia ele vai ter 18. Ele vai ter que fazer as escolhas dele. Seja lá qual tiver sido o nosso cuidado na criação, o nosso cuidado na formação do caráter, o nosso cuidado para que ele seja alguém de Deus, alguém que tenha valores, que tenha princípios. Ele vai tomar as decisões dele. Isso é inevitável. E por que é inevitável? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos livres, somos livres. Então está na hora, mãe, de você examinar que a tentação está colocando a culpa em você e que essa culpa pode tirar até a chance de você fazer algo pelo seu filho. Porque a culpa ela vai nos consumindo, né? E aí a partir dela vão surgindo as doenças emocionais, vão surgindo tudo aquilo que vai nos corroendo por dentro. Não se culpe, não se culpe. E se você tiver convicção, se você tiver certeza que você errou, eu preciso lhe dizer, você não é uma mulher com superpoderes. Você não é uma mulher com superpoderes, você não é alguém que veio de outro planeta e que aqui pode fazer coisas. Não, você não é Deus. Você é uma pessoa de carne e osso. Você precisa entender que na sua doação, no seu cuidado, nas exigências próprias que a vida de uma mãe traz. Aqui eu estou falando dos filhos, mas se formos aqui ampliar um pouco mais, né, a nossa visão, nós vamos levar a casa, ao marido, a isso, a situações. Se você tiver convicção que por acaso você tenha cometido um erro, porque você é um ser humano, dá tempo de voltar, dá tempo de tentar fazer diferente, dá tempo de consertar, dá tempo de aconselhar a outra mãe a de repente não cometer um erro que você cometeu, mas isso faz parte da vida. Uma mãe, ela tem as suas frustrações. Ela tem as suas frustrações. Eu gostaria que a minha casa fosse desse jeito. Eu gostaria de ter construído a minha vida em torno disso. Mas isso não aconteceu. Eu gostaria que o meu filho fosse assim, 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 tivesse uma profissão assim, assim. Mas isso não aconteceu. De novo, frustrações fazem parte da nossa vida. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter resistência nas frustrações que naturalmente irão acontecer. Eu preciso dizer a você, mãe, às vezes isso é óbvio, e o óbvio precisa ser dito, porque às vezes nós estamos no meio de um turbilhão tão grande que a coisa ela fica tão nebulosa que a gente não consegue enxergar. As frustrações fazem parte da nossa vida, fazem parte da sua vida. Não deu para ser assim, mas deu para ser do jeito que é hoje. Talvez não seja tudo aquilo que você quer, mas naquilo que você pode. Eu visitei há uns anos atrás a casa de uma família bem simples mesmo. Uma pessoa que é do meu convívio. Estive lá no finalzinho de ano, foi até numa época como essa, como ela levava uns presentes. Essa família, ela tem, acho que aí uns 7 filhos, a esposa, o marido. Uma casa pequenininha de 3 cômodos. Como eu me senti bem dentro daquela casa. Ela teve a tranquilidade de nos levar por todos os cômodos. Tinha uns que tinham 5 camas, todas arrumadinhas. Uma num canto, uma no outro, era pequeno, não é nada luxuoso, forradinhas as camas, um sofazinho no canto, cozinha limpinha, as crianças ali brincando. Eu sou meio chorão, né? Então eu não consigo me segurar, é uma coisa difícil para mim. Então disfarçadamente eu fui ali me emocionando.
Talvez não tenha sido uma vida simples que você tenha projetado para você, mas é a que você tem hoje, então faça dela a melhor que você tem. Faça da tua casa o melhor lugar para os teus filhos, para você, que ela seja simples, mas que ela seja aconchegante. Se realize com isso, porque a beleza está naquilo que você tem dentro de você, naquilo que você traz dentro de você, e é o que você traz dentro de você que você vai doando. Não se renda às frustrações, não se renda. E quando você se render, as encare como algo que a vida está lhe proporcionando. A mãe, ela carrega em algumas situações as marcas na sua saúde, porque o desgaste, ele é grande. A pergunta é: eu não sei quais são as suas machucaduras, eu não sei quais são as suas feridas, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas você sabe. Aqui Deus foi muito claro em algumas delas, mas tem umas que são só suas. E tem feridas que você só disse para você mesma. Nem para Deus você externou, nem interiormente externou para Deus, nem externamente. Você não externou, você guarda elas dentro de você. Você vive isso sozinha. Não faça isso. Seja lá qual for a sua dor. Talvez você seja viúva. Talvez você seja uma mãe que, pelas circunstâncias da vida, acabou tendo que cuidar dos seus filhos sozinha. Teve que ser ali tudo dentro da sua casa, e não há julgamento sobre isso. Aqui eu estou dizendo para você, para a sua situação. Talvez seja isso, e você foi guardando isso dentro de você. As dores que você teve que passar por ter que criar os seus filhos sozinho, as mágoas que você foi alimentando porque você teve que lutar pelos seus filhos sozinhos. Não guarde tudo dentro de você. A minha pergunta é: quem cuida de quem cuida? Se ninguém estiver te oferecendo ajuda, é hora de você pedir ajuda. Ah, mas ninguém me ofereceu. Então eu peço. Está aí uma atitude de humildade. Aqui nós falamos dessa primeira atitude de recorrer a Deus, porque Deus pode visitar todas as situações da nossa vida, sejam elas possíveis ou impossíveis. Deus pode encontrar um caminho, Deus pode nos dar uma luz. Se nós olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos ver uma mãe que eu sou apaixonado. Joquebede. Um dia eu fui fazer uma pregação numa paróquia, tinha lá em São José dos Campos, lá na cidade do Valmir. Eu morei lá, uma paróquia lotada de gente, e como eu gosto muito de Joquebede, fui falar de Joquebede. Quando eu falei: quem aqui conhece Joquebede? Uma igreja lotada. Só teve uma pessoa. Eu fiquei tão feliz que ela conhecia Joquebede. Joquebede, nada mais, nada menos que a mãe de Moisés. Simplesmente a mãe de Moisés. Joquebede era jovem, teve o seu filho, numa situação bem tensa, não é? Porque o faraó estava vendo ali o crescimento do povo hebreu, e ele conteve isso, e uma das formas que ele achou de conter isso foi assassinar todos os bebês homens. E Moisés estava incluso na decisão do faraó. Joquebede sai desesperada, esconde Moisés dentro da sua casa por 3 meses. Imagine, você aí que é mãe nova, o que é ficar com um bebê dentro de uma casa 3 meses, escondido, porque ela tinha que sair, aí a filha tomava conta, e é um bebê. 3 meses. Quando chegou no final dos 3 meses, ela percebeu que aquela situação não ia se sustentar. Ela não ia conseguir.
Joquebede, num ato de entrega a Deus, leva Moisés com a sua filha, Miriam. Eu sei dos detalhes porque eu gosto muito dela, tá? Então ela leva sua filha até ali o rio, leva Moisés com sua filha até o rio, coloca ele no cesto e coloca Moisés no rio. E veja, você pode pensar, mas aí foi uma coisa assim, ela pegou o filho dela, botou dentro do cesto e botou no rio. Não. Miriam, acompanhe o cesto indo paralelo ao rio. Só me volte aqui depois que você souber aonde Moisés foi encontrado. Miriam vai e a providência de Deus leva Moisés até a princesa, a filha do faraó. Faraó que mandou assassinar todo mundo. Miriam era serva ali no palácio. A princesa, quando pegou, já se compadeceu daquela situação, já quis levar o menino para o palácio. Miriam sugere à princesa que ela tome a sua mãe, a mãe de Miriam, Joquebede, como ama de leite. Ama de leite? Isso mesmo, ama de leite, não é? E aí, olha os caminhos da providência em uma situação impossível. Não tinha solução. Joquebede vai amamentar Moisés durante toda a sua vida dentro do palácio do rei que tinha mandado o assassinar. Joquebede tem a possibilidade de criar o seu filho nos costumes hebreus, porque ela o amamentava. E por causa da postura dessa mãe, os desígnios de Deus na vida de Moisés aconteceram, ou seja, libertaram um povo da escravidão. Esse era o desígnio desse menino que seria assassinado e que por causa daquilo que foram as inspirações, as disposições da sua mãe, ele chega até os desígnios de Deus para a vida dele. Não existe impossível para Deus. É preciso confiar, não tem outra forma, O exemplo de Joquebede precisa nos contagiar. Nós devemos confiar mesmo nas nossas angústias, Ele vem em nosso socorro. É preciso aceitar o auxílio de Deus, é preciso aceitar. De novo, uma mãe não é uma mulher com superpoderes. Voltamos à palavra de Deus. O Senhor diz: eis que bato a sua porta. Veja a condição, se abrires, entrarei e cearei contigo. Ele não chega arrombando, não. É preciso que você aceite. E aqui está a motivação para você, mulher, para você, mãe. Está na hora de aceitar este auxílio, porque Deus está aí do teu lado, mas você não teve essa condição, você não teve esse ânimo, você não conseguiu se voltar para Deus, porque você está fraco, porque você está fragilizada, porque as coisas não são fáceis, mas hoje Ele está te encorajando a voltar-se para Ele, e mesmo que seja uma situação impossível, Deus vai cuidar de você. É preciso ter essa sensibilidade, a sensibilidade que Joquebede teve, sensibilidade de perceber aonde é que você vai encontrar essa ajuda, porque Deus, Ele não desce do céu, aparece na nossa frente, faça isso, não. Ele vai nos guiando pelos caminhos da providência divina. Ele vai nos mostrando caminhos para nós seguirmos, e é assim que Ele vai fazer com você. Pode ser uma pessoa. Talvez se você esteja passando por uma situação financeira muito difícil, que é terrível, mas no seu orgulho, e aqui não é uma crítica, seu orgulho porque você quer ser provedora também na sua casa. Seja numa situação que você é a mãe sozinha, seja na situação que você é a mãe com o seu marido, que os dois estão tentando prover.
Mas no seu orgulho você acaba não aceitando essa ajuda que chega até você. Ah, não, eu vou ter vergonha de ir naquela fila ou naquele lugar, buscar aquele alimento, aquela situação, aquele dinheiro, eu não sei o que é. Eu sei que você vai precisar vencer o seu orgulho para o bem da sua família, mas sobretudo para o seu bem, porque não vai valer a pena carregar esse peso sabendo que Deus te deu uma possibilidade para que isso se resolva. Não vai valer a pena. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. É hora de você abrir o seu coração para o auxílio de Deus. Nós temos na palavra de Deus muitas mães que inspiram. Você pode passear aí pela Sagrada Escritura, as conhecendo. Poderíamos falar, por exemplo, de Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Ana era estéril. Não tinha duas conversas. Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. Ponto final. Mas Ana se derramou. Ela colocou tudo que ela tinha diante de Deus, porque ela queria ser mãe. Era impossível. No impossível, o que ela poderia fazer? Não é possível, Deus não quis isso. Então, vamos por outro caminho. Mas Ana decidiu fazer um caminho contrário. É uma questão de decisão. E Ana se derrama mesmo. Ela se humilha diante de Deus. E em um determinado momento, Deus visita a Ana com uma gravidez que vai ser a gravidez de Samuel. Eu quero, minha querida, liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Quando eu comecei a falar que ia falar de mãe, você já causou uma repulsa aí dentro de você. Porque você quer muito ser mãe e você não ainda teve essa condição. E você já desistiu, veja bem, você já desistiu, você não viu todas as possibilidades, mas você você desanimou, não que você desistiu, você desanimou, porque é exigente, porque é desgastante. Mas lembre-se do que ontem nós compartilhamos dos 3 jovens na fornalha, quando eles foram lançados na fornalha. Se tiver curiosidade, vai lá no Canção Nova Play, no programa de ontem, que tem lá a meditação dos jovens na fornalha. Mas os jovens na fornalha disseram o seguinte: não vou me render a me ajoelhar diante da estátua de ouro que você construiu. O Senhor meu Deus há de me livrar, mas se Ele não me livrar, ainda assim eu não me renderei. Aqui está um ensinamento para você. Faça a sua parte. Deus vai visitar você. Ele está visitando você hoje. Você vai ter o filho que você tanto deseja. Você pode mandar o testemunho aqui para o Sorrindo para a Vida que a sua gravidez chegou. Leia a história de Ana. Se inspire em Ana. Você pode se inspirar também em Sara, a mulher de Abraão. O milagre chegou, e chegou porque você decidiu continuar vendo esse programa, porque você ia parar, porque ia ser para mãe, e a palavra mãe já causa uma repulsa dentro de você, mas você não parou, e porque você não parou, porque você foi insistente, porque você acreditou, Deus está te visitando agora. Em nome de Deus, o teu milagre chegou, a tua gravidez chegou. Siga o exemplo dessas muitas mulheres de Deus. A mãe das mães, a Virgem Maria. Domingo, porque domingo é dia do Senhor, né? Mas é o dia de Nossa Senhora das Graças. Talvez Deus esteja te levando até a mãe de Jesus. A Paula ontem falava, né, que de uma situação que ela teve logo quando nasceu e sua mãe levou você até os pés de Nossa Senhora.
Eu não sei qual é a situação que você está precisando levar aos pés de Nossa Senhora, mas hoje eu quero te motivar a levar aos pés de Nossa Senhora das Graças, de Nossa Senhora das Graças, para que ela seja a medianeira, para que ela seja a intercessora, para que pelas mãos da Virgem Maria, da Virgem das Graças, ela seja sua advogada, ela seja sua intercessora. Você não pode lutar sozinha, não pode lutar sozinha de jeito nenhum. Se nós pudéssemos aqui falar da Virgem Maria, passaríamos uns 3 programas falando da beleza da maternidade de Nossa Senhora, dos desafios, dos enfrentamentos, das lutas. Tenha a Virgem Maria também como um exemplo para a sua vida. Eu quero terminar da mesma forma que eu comecei, só que respondendo uma pergunta. Eu comecei dizendo: quem cuida de quem cuida? Me dirigindo a você, mãe, a resposta ficou clara. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus. Ele te dá todas as possibilidades. Quando eu falo que quem cuida de você é Deus quem prepara as situações na sua casa, é Deus quem dá ao seu marido sensibilidade para ser uma escora para você nos momentos que você precisa. Mas quem cuida de você é Deus. A sua maternidade é linda, é maravilhosa. Tenha em Joquebede a sua fonte de inspiração. Mas não tenha dúvida, Deus está lutando contigo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida de mãe.